elevemos nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, que neste momento se encontra representado pela pleiade de espíritos iluminados da casa de Isabel Soares de Moraes, pela equipe de trabalhadores de sua seara do Evangelho de Luz, do Dr. Bezerra de Menezes, pela equipe abençoada de Maria Santíssima, para que através dos ensinamentos realizados no Evangelho do nosso Cristo Jesus, nós consigamos abertura das nossas consciências e reflexões maiores do que nós estamos fazendo hoje das nossas vidas em prol da nossa própria evolução. Que a paz de Jesus esteja presente em todos os seus corações, em todos os seus lares e, consequentemente, em todo lugar aonde o nosso pensamento possa alcançar, nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, e que nós consigamos em um só pensamento e uma só oração alcançarmos a todos aqueles que sofrem e através do nosso pensamento maior, unidos na força maior de Jesus, consigamos alcançar os corações de todos aqueles que sofrem. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos da prática de todo o mal, que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez eu me encontro aqui junto de vocês para podermos entender e conversarmos um pouquinho mais dos ensinamentos do Evangelho do nosso Cristo Jesus. O capítulo que nós estudaremos hoje é do livro Fonte Viva, o capítulo 92, denominado Demonstrações do Céu. E ele começa com uma passagem de João 6,30, dizendo o seguinte questionamento. Abre aspas. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Fecha aspas. No decorrer do Evangelho, especificamente no livro sagrado, na Bíblia, nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus dava sinais constantemente de como nós poderíamos transpor as nossas barreiras, vencer os nossos excessos da ignorância e, por consequência, vencer as nossas próprias sombras. Nós vivemos constantemente questionando tudo aquilo que nós não conseguimos entender e aquilo que nós não conseguimos ver. Jesus nos ensina, através dos milagres que ele realizou no Evangelho, muitas coisas que nós podemos analisar para refletir melhor se nós estamos agindo de uma maneira mais coerente ou não. Nós, através do tempo, desde o princípio da criação do homem e em todos os tempos, quando nos referimos às coisas do céu, nós acabamos sempre questionando e solicitando demonstrações objetivas das verdades que o céu nos anuncia. Ainda nos é muito difícil acreditar nas coisas intangíveis ou naquilo que nós não vemos. Jesus operou vários milagres que podem ser denominados também sinais para todos nós dentro do seu evangelho vivido. Os milagres que Jesus fez
foram no total de 37. No primeiro momento que aconteceram todos os milagres, nós víamos como fenômenos que o Espírito de luz pudesse fazer. Nós entendíamos que eram situações que nós nunca poderíamos chegar a tal. Porém, agora, com o ensinamento da doutrina espírita, com a codificação espírita, nós entendemos através de uma fé raciocinada e através de pesquisas científicas de que os milagres nada mais são do que domínios que o Espírito de luz evoluído em Deus tem dentro de si e pode fazê-lo. Então Jesus, ele acabou transformando água em vinho, ele exorcizou na sinagoga, ele provocou uma pesca miraculosa em Genezaré, ele curou leprosos, ele acalmou as tempestades, ele curou a sogra de Pedro, curou também cegos na Galileia, e Jesus andava sobre as águas. Quais os objetivos de Jesus através de todos esses sinais que ele nos dava? Jesus, acima de tudo, ele queria, ou ele quer ainda, desenvolver a nossa fé. O objetivo dos sinais de Jesus, ele nos faz compreender que a vida, ela não acaba após a morte. E faz-nos entender também que somos espíritos imortais. E nos faz, também através dos sinais, adquirir qualidades morais para o nosso próprio aperfeiçoamento. Mas muita coisa a gente não entende, muita coisa a gente não compreende, ou não quer compreender, ou não quer entender, tem esse fato também. Existe uma dualidade muito grande entre querer aprender ou se manter no comodismo que a gente se encontra hoje. O nosso espírito, ele grita desenvolvimento. O mundo hoje nos oferece evoluções contínuas. Mas a criatura humana tem dificuldades, por exemplo, até de entender o significado da reencarnação. Através da reencarnação, que é um sinal que Deus nos dá de oportunidade de renovação, nós voltamos esquecendo o passado, e através disso, que é extremamente importante esse esquecimento, porque ele nos abre horizontes e possibilidades de decisões e escolhas sem influências negativas daquilo que nós causamos em vidas pretéritas. Todos nós somos frutos de nossas escolhas. E muitas vezes essas escolhas podem ser boas ou ruins. Depende da condição de conhecimento que nós estamos para a modificação daquela situação. Mas apesar disso, quando nós reencarnamos, nós já temos a noção do que é o certo e do que é o errado. Tem, segundo o Livro dos Espíritos, uma orientação de que todos nós fomos criados para o bem. Portanto, nós contemos dentro de nós a centelha divina, a centelha do Pai. E isso é um registro de que nós entendemos aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Então, de repente, se algum irmão causa algum delito, causa alguma tristeza, causa, por exemplo, uma retirada de vida, que é uma ação máxima de tristeza, em algum momento, esse espírito que causou tudo isso, ele vai sofrer e ele vai se questionar. Nós, infelizmente, nós somos levados aí pela afinidade maior que nós temos com as questões materiais. E, consequentemente, fazendo isso, nós acabamos dando valor muito às intrigas, muito às guerras, aos ódios e a outras inferioridades que acabam nos ocasionando ainda maior sofrimento. Entendamos que a reencarnação, ela nos permite retificar os erros,
A reencarnação nos permite ressarcir os débitos de ontem, para que, através dessa luz da verdade que nós alcançamos, nós tenhamos a harmonia para um caminho melhor no nosso amanhã. Porém, na nossa vida atual, nós temos várias perturbações, vários tormentos, e esses tormentos nós ainda continuamos nos questionando, mesmo já compreendendo que tudo o que nos acontece é em consequência das nossas escolhas passadas. Então nós temos, por exemplo, os tormentos íntimos, né, que nada mais é de um sinal de que nós acabamos aí abandonando sem solução muitos amigos que em outros tempos se permitiram confiar em nós e nós, pelo nosso livre-arbítrio, acabamos traindo essa confiança. Dentro da nossa vivência, por exemplo, no convívio familiar, nós somos em alguns momentos obrigados a suportar ou a tolerar alguns parentes, né, que na verdade nada mais são do que sinais de que em outra época nós arrojamos esse mesmo parente ao desespero e à perturbação. Passamos também por agressões, por zombarias, e essas agressões e zombarias acabam nos deixando um sentimento de sermos incompreendidos por aqueles que nos zombam e que nos agridem, mas na verdade, as agressões nada mais são do que sinais de que outrora, em vidas passadas, nós também insultamos a sinceridade de nossos companheiros. Em alguns momentos sofremos calúnias que nos faz sofrer e levando ao exercício principal da paciência. Mas as calúnias também nada mais são do que injúrias que nós causamos noutras eras contra irmãos por ora indefesos. Não nos julguemos melhores. As falhas do nosso passado, elas acabam procurando a nossa sensatez ou o nosso espírito de responsabilidade, e seja no corpo, com dificuldades físicas, seja na família, com a dificuldade familiar, seja na sociedade, com dificuldade de relacionamentos, e seja também na profissão. Em todos esses quesitos, através das nossas dores, através das nossas falhas, nós somos levados a uma reflexão maior sobre tudo aquilo que nós talvez porventura estejamos fazendo de errado. O Evangelho de João, como nós começamos a nossa conversa, ele especifica que os sinais, eles são designações dos milagres. E que a palavra milagre no Novo Testamento, ela também é ligada ao vocábulo que designa sinal. Qual era o objetivo de Jesus em todos os seus sinais? Jesus principalmente queria buscar e salvar a todos aqueles que se haviam perdido. Ele operava no milagre simplesmente para trazer todos nós a Deus, para estreitar os nossos relacionamentos com o Criador. E através desses próprios milagres designados sinais, ele também nos ensina o perdão das ofensas e, por consequência disso, nos faz entender qual o tamanho da sua divindade. Porém, até hoje, nós, no nosso dia a dia, nós questionamos tudo, exigindo prova disso, prova daquilo, prova material para aquilo que nós desconhecemos. Em alguns momentos, quando a gente chega a um questionamento de difícil entendimento ou aceitação nossa, a gente questiona e pergunta, mas como que você me prova isso? Já não aconteceu isso com vocês? Como que você me prova isso? Então me mostra se isso é verdade, me convença se isso é verdade. Quantas vezes nós não causamos isso?
Dentro da casa espírita, por exemplo, existem médiuns com grandes dificuldades que são contestados todos os dias pelos seus familiares, talvez pelos dirigentes da casa espírita, porque não acreditam na veracidade das comunicações que eles transmitem, sejam elas psicofônicas, sejam elas psicografadas, e alguns médiuns também que têm a condição da materialização são chamadas ao testemunho da veracidade para fazer aquilo e provar que ele é capaz disso ou não. Não existe a necessidade de questionamentos mediúnicos, desde que a mensagem recebida ela seja para um conforto coletivo, ela seja para a melhoria de raciocínios daqueles que a ouvem ou daqueles que a leem. Em um livro que eu pude ganhar de uma grande amiga minha que hoje se encontra na pátria espiritual, o livro denominado Quem Sabe Pode Muito e Quem Ama Pode Mais, psicografado pelo espírito de José Mário, escrito pelo médium Vanderlei Soares de Oliveira, existe um capítulo 15 em que ele explica exatamente a condição de todos aqueles que são médiuns. Ressalto dizer que todos nós somos médiuns, cada um dentro da sua condição, ostensiva ou não. Todos nós temos a percepção do mundo espiritual à nossa volta. Todos nós temos a capacidade da conexão com todos aqueles que nos envolvem, tanto na luz quanto na treva. Então ele explica, abre aspas, que os médiuns, eles são criaturas escolhidas por Deus no carreiro da evolução para cumprirem a missão de tropeiros do destino. São almas que olharam em demasia para fora e têm cravado no seu campo mental a força mediúnica que os obrigam a olharem-se para dentro de si mesmos. Médiuns são almas aflitas, com o tesouro da mediunidade depositados em vasos de barro. Por que vasos de barro? Porque nós somos suscetíveis. Ainda nós somos suscetíveis. Mas a mediunidade, dita no livro, também é uma concessão. Ela é um medicamento, um acentuamento eficaz que a criação nos dá para que nós consigamos reverter a nossa grave enfermidade do orgulho e do egoísmo. Tal oportunidade que nos é dada no campo mediúnico é mais uma prova e um sinal incontestável do amor de Deus sobre nós, que dispensa favores a todos os momentos para o nosso próprio reerguimento e para a nossa recuperação em espírito de luz. Outro sinal extremamente importante que nós temos como reerguimento espiritual é o Consolador prometido, O Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus, que é a codificação espírita. O Consolador prometido, ele é o nosso sinal racional para que nós tenhamos a nossa fé incrementada. Porque a doutrina espírita, ela nos leva a raciocínios e razões certas, a fé raciocinada, a fé equilibrada, e não a fé cega que tudo acredita. Importante que a doutrina espírita nos abre campos de entendimento de todas as coisas, seja no campo físico, seja no campo moral, seja no campo espiritual. O Espiritismo, na verdade, ele se revela, então, como uma filosofia com bases científicas, que foram apuradas por comprovações de Kardec, e também com consequências religiosas, porque acaba nos retornando a Deus. A religião significa religar, ou seja, trazer-nos de volta ao seio do nosso Pai Criador. Então aí ele acaba demonstrando de maneira mais sólida e mais consistente as coisas, para que a gente consiga aí ser convencidos
que nós somos capazes da renovação. Então ele surgiu lá atrás com as mesas girantes, com os fenômenos de efeitos físicos e sinalizou principalmente no seu início que existe algo entre a terra e o céu. Agora, importante a gente entender como tem sido a nossa experiência espírita e a nossa experiência com o Evangelho. Nós já paramos para analisar se depois das oportunidades e dos sinais que o Evangelho nos dá e que o Espiritismo também nos dá, nós estamos fazendo algo a mais além daquilo que nós fazíamos? Como tem sido então essas experiências? Quais marcas que nós adquirimos? Quais os sinais que a experiência com o Espiritismo e com o Evangelho tem gerado na nossa vida? Que tipo de modificações nós temos alcançado? Paulo, ele tinha os seus sinais e as marcas no corpo, cada uma com um significado em sua vida de transposição. Em nenhuma delas ele sentia dor, em nenhuma delas ele sentia sofrimento. Ele entendia que cada sinal que ele tinha no seu corpo era um sinal de que ele havia avançado para um degrau a mais na sua evolução espiritual. Então a nossa experiência com a doutrina espírita, na verdade, ela é um caminhar. E é algo que a gente não vai conseguir modificar da noite para o dia. A cada momento em que há da nossa parte a vontade e o discernimento de busca por uma melhoria, nós avançamos um pouco mais. Só que isso acaba demandando de nós, perseverança, paciência, esforço e muita fé. Coisa que ainda nós somos muito vacilantes. Eu gostaria de ler para vocês uma mensagem do espírito Albino Teixeira, de um livro de Chico Xavier denominado O Caminho Espírita, em que ele nos dá um exemplo bastante prático da nossa condição de hoje dentro da doutrina espírita. O capítulo é o 75, denominado, vamos lá, Sinal Espírita. Então ele diz o seguinte: quando a pessoa entrou no Espiritismo, é fácil verificar. Basta perquirir um fichário ou escutar uma indicação. Entretanto, a fim de positivar se o Espiritismo entrou na pessoa, é indispensável que a própria criatura faça menção disso, através de manifestações que são evidentes. Então ele indica 10 expressões de sinal espírita na nossa individualidade, que sempre representa que nós estamos fazendo algo mais nos domínios do bem. Então a primeira, nós temos mais serviço espontâneo e desinteressado aos nossos semelhantes? Nós temos mais empenho nos nossos estudos? Mais noção da responsabilidade? Mais zelo na nossa obrigação? Mais respeito aos problemas dos outros? Mais devotamento à verdade? Mais cultivo de compaixão? Nós temos mais equilíbrio nas nossas atitudes? Mais brandura nas nossas conversas? Nós conseguimos ter um exercício maior da nossa paciência? Parem para analisar se nós nos encaixamos num desses quesitos. Aí ele diz que ser espírita de nome perante o mundo, de certo, já significa aí trazer uma legenda honrosa e encorajadora para a nossa personalidade, né? Dizer-se espírita é um rótulo que nos edifica, né? Mas
para que a criatura seja espírita realmente, à frente dos bons espíritos, ele diz que é necessário apresentar o sinal espírita da renovação interior ante a vida maior, que tem uma importância na Terra que se confere às prerrogativas de um passaporte ou de o valor de uma certidão. Então, dizer-se espírita requer de nós muito mais trabalho, muito mais dedicação, muito mais devoção, muito mais perseverança. Os sinais que nos envolvem a todos os momentos, muitas vezes nós não vemos, talvez por não focarmos dentro dos nossos objetivos maiores, reflexões e pensamentos que nos elevem. Como eu disse anteriormente, nós acabamos valorizando mais os campos materiais do que os campos espirituais. E isso acaba nos deixando suscetíveis às coisas do espírito, porque nós nos esquecemos da evolução da nossa alma. Eu gostaria de ler na íntegra o capítulo 92, Demonstração dos Céus, para que a gente entenda o que Emmanuel quis dizer. Então vamos lá. Capítulo 92, Demonstrações do Céu. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim, é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e por isso é convocado ao teste público. Todavia, muitos de nós nos esquecemos de que somos criaturas do Senhor e que todas as criaturas de Deus exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito, tanto no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal e no mundo hominal. Então ele exemplifica que o mineral é reconhecido pela sua utilidade, que a árvore ela é selecionada pelos seus frutos, que o firmamento ele dá sinal de que espalha as mensagens de luz, que a água sinaliza notícias do seu trabalho incessante e o ar sinaliza que ele espalha informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre nós homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta, ele é examinado pelas suas características. Então o tolo, ele dá-se a conhecer pelas suas tolices, pelas suas puerilidades. O entendido, ele dá sinal de que revela mostras na sua prudência. E o melhor, ele demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada na terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador que a beneficiava, perguntando: que sinais fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se o Senhor da vida foi dirigido a semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, quando, toda vez que rogamos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever. Então, a mensagem aí das demonstrações do céu, dos sinais do céu, é de que todos nós somos aprendizes do Evangelho. É de que todos nós necessitamos, na verdade, de nos revelarmos firmemente no caminho do bem.
de nos convencermos de que nós temos capacidade para tal e de que o Evangelho de luz do nosso Mestre Jesus e a codificação espírita, elas nos capacitam para nos tornarmos pessoas melhores e pessoas maiores. Nós buscamos incessantemente a nossa paz íntima, porém a paz íntima, ela só vem depois da sensação do dever cumprido. Ainda nós temos muitos caminhos a seguir para que nós sintamos essa sensação de dever cumprido, entendendo que os espíritos iluminados, eles trabalham incessantemente. Porém, a intenção e o entendimento de trabalho que eles têm é uma coisa espontânea, vem de dentro, e nós às vezes julgamos que torna-se uma coisa muito obrigatória. Mas faz parte de todos nós, todos esses estágios, e nós aí estamos prontos a receber cada vez mais os ensinamentos e entendimentos do nosso Mestre Jesus. Basta que nós tenhamos a boa vontade da mudança dentro de nós. Nós estamos voltando para o Pai. O nosso caminho não é de distanciamento dele. O nosso caminho é de retorno a ele. E no retorno que nós fazemos ao Pai, nós aí somos obrigados a repassar por todos os caminhos os quais nós nos distanciamos dele. E cada caminho, denominado aí leis do sofrimento, ele nos ensina coisas melhores e nos favorecem a fortaleza do nosso espírito. Eu espero que de alguma forma eu consiga ter alcançado o coração de vocês e a mente de vocês dentro do entendimento dos sinais do Evangelho e dos sinais que a doutrina espírita nos oferece. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja com todos vocês e até a próxima semana.